Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu compartilho uma escritura que é a designação do Vem e Segue. A designação do Vem e Segue nessa semana é para nós estudarmos Alma do capítulo 53 ao capítulo 63. Nós vamos terminar o livro de Alma, né? O livro de Alma é o livro maior dentro do livro de Mórmon. Então, parabéns aí a todos que estão acompanhando o estudo desde o começo do ano aí. Nós passamos da metade do livro de Mórmon aí. E o livro de Alma, realmente, quando as pessoas querem ler do começo ao fim ali, às vezes param em Alma ali por causa que é muito grande. Aí tem que voltar às vezes na meta. Então, parabéns a todos que estão firmes nessa corrente, nessa meta de estudarmos as escrituras todos os dias juntos. Eu costumo dizer que não é tão importante o que eu compartilho por dia, mas sim o fato de nós estarmos constantemente, diariamente, em contato com as escrituras, para que nós possamos receber as nossas próprias revelações. Então convido você, se você não faz parte, né, a fazer parte desse estudo aqui comigo, das escrituras diariamente. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Alma capítulo 61, versículo 9. O que está acontecendo aqui, né? O capitão Moroni, ele envia uma epístola até o governador da terra lá, na verdade é o juiz supremo e os outros juízes menores lá que estão na cidade de Zanaela. Ele manda uma epístola pedindo mais homens para fortificar o seu exército e também provisões, alimentos ali para que manter o seu exército ali contra os lamanitas. E o que acontece, né, é que essa solicitação ali, né, essa epístola, ela não é respondida. Ele não recebe homens e nem provisões. E os lamanitas, quando vêm atacar ali os nefitas, eles tiveram uma grande vitória sobre os nefitas. Eles se apoderaram de várias cidades ali, né, aquelas fortalezas que já haviam sido construídas ali pelos nefitas, né, e mataram muitos dos nefitas. De maneira que caiu a ficha do capitão Moroni. Ele falou, nossa, está acontecendo alguma coisa de errado. Nossos inimigos estão com poder sobre nós. Isso nunca aconteceu dessa maneira. No estudo da semana passada nós podíamos ver que eles estavam guardando os mandamentos de Deus e que os nefitas tinham total poder sobre seus inimigos, né? De maneira que às vezes os inimigos vinham matar ali, eles matavam muitos deles e eles não conseguiam matar um dos nefitas. E dessa vez foi diferente, né? Os lamanitas conseguiu matar muitos dos nefitas ali. E aí Moroni falou, alguma coisa tá errada aqui. Alguém não está guardando os mandamentos de Deus. Parece aquela história de Jonas, né? Jonas, ele parte no barco ali, né? No navio, e tem aquela tempestade. E aí o único jeito para que aquela tempestade passe, né, era jogar Jonas para fora do navio ali, né? Aquele que estava errado, indo pelo caminho contrário que o Senhor havia designado a ele. Então, basicamente aqui em minhas próprias palavras, Moroni, ele queria saber quem era Jonas, né? Quem é o Jonas aqui entre os nefitas, para que nós possamos tirar ele do meio de nós, né? Porque está acontecendo muitas coisas erradas. E aí ele escreve, né, uma carta, uma nova epístola a Paorã, né, o juiz supremo ali, e os outros governadores, acusando ele, né, de não ter enviado os homens, mantimento, que muitos homens que perderam na guerra ali estavam preocupados, né, com provisões, com mantimento, que estavam fracos, desanimados e não recebiam reforço. E por isso os lamanitas, né, eles venceram nessa ocasião aqui os exércitos dos nefitas. Então ele estava acusando Paorã de querer exercer poder, né, sobre o povo por estar ali no coração da cidade, seguro, cercado da guarda dos nefitas, né, que estavam lutando contra os lamanitas. Então ele fez várias acusações ali a Paorã. E Paorã, né, ele responde essa epístola para o capitão Moroni. E ele explica a situação da terra lá na terra de Israel, que tinha alguns homens que se levantaram e se deram o nome de realistas, né, contra, né, a causa da liberdade, né, dos homens livres. E esses homens expulsaram Paorã da cadeira de juiz, os outros juízes, de maneira que eles tiveram que fugir, né, e eles instituíram ali, aqueles realistas instituíram um rei.
e fizeram aliança com o rei dos lamanitas, dizendo, ó, pode vir atacar aqui os nefitas, nós não vamos dar provisões para eles, então eles vão ficar fracos, vocês podem vir, e quando vocês conquistarem aqui a cidade dos nefitas, a única coisa que nós pedimos é que vocês deixem eu como rei aqui na terra de Israel. Então ele fez essa aliança ali, causando grande dissensão ali entre o povo. E aí Paorã, ele responde, né? Ele manda essas informações ali para Moroni, essas informações que Moroni não tinha. Mas eu acho muito linda aqui essa epístola, a parte do capítulo aqui 61, versículo 9, né? Após ter recebido várias acusações ali do capitão Moroni, veja como Paorã ele responde ao capitão Moroni. Versículo 9 diz assim: e agora em tua epístola censuraste-me, mas isto não importa. Não estou zangado, antes regozijo-me pela grandeza de teu coração. Eu, Paorã, não busco poder, procuro somente conservar minha cadeira de juiz para preservar os direitos e liberdade de meu povo. Minha alma permanece firme nesta liberdade com a qual Deus nos fez livres. Então nessa carta nós podemos dizer que Paorã não era um traidor da causa da liberdade. E é muito bom ver isso aqui na hora que Paorã ele fala assim, ó, isto não importa, todas essas acusações que você fez contra mim, não importa, né? Não estou zangado. Os profetas atuais, eles têm falado muito sobre isso, sobre nós, né, escolhermos não nos ofender, né? Não ficar zangado ou não nos ofender com as coisas que as outras pessoas dizem. Aliás, também, né, o que a pessoa pensa de você ou o que fala de você não determina quem você é. Você tem que pôr isso na sua cabeça, tá bom? Então, nós que escolhemos ficar zangado, nós que escolhemos nos ofender. A partir do momento que nós criarmos esse tipo de raciocínio, nós vamos ter uma vida melhor, tá bom? Então, eu gosto muito quando o Paorã ele fala essas palavras. E não só isso, né? Ele não só não ficou zangado, como ele elogia, né, Moroni, né? Ele pega e diz assim: antes regozijo-me pela grandeza de teu coração. Então, quando alguém te ofende, na verdade, ao invés de você retrucar e fazer a mesma coisa, você deve pensar nas qualidades que aquela pessoa tem, tá bom? E nenhum governo, aliás, ele é perfeito. Com certeza Paorã lá tinha os seus defeitos com os outros juízes, não era um governo perfeito. Aliás, nenhum governo na terra vai ser perfeito, a não ser o governo do milênio, que é quando Cristo reinar durante 1000 anos aqui. Aí sim nós vamos ver um governo perfeito, as coisas prosperarem como nunca vimos antes na história. Tá bom? Então, até mesmo hoje em dia, né, o governo não é perfeito. A gente vê muita oposição, pessoas às vezes torcendo para algumas coisas darem errado, né, para tentar destituir o governo. Nós vivemos um tipo de governo aqui no Brasil, por exemplo, que é um governo representativo. Né? Nós vivemos uma democracia representativa. Nós não é toda vez que tem um plebiscito ou que nós votamos para escolher tal lei ou coisa assim. Nós escolhemos as pessoas que vão nos governar. Então esse é um tipo de democracia representativa que vai nos representar ali. E nós devemos, ao invés de ficar acusando ou fazendo intriga, o que nós devemos fazer é orar a Deus, pedindo para que Deus ilumine a mente dos nossos governantes, abençoe o nosso país, produza riqueza, que a terra produza seu grão, né, que as empresas consigam, né, produzir, empregar as pessoas. Então nós devemos orar dessa maneira para que os efeitos da pandemia possam realmente ser minimizado, né? Efeito psicológico, físico, financeiro. Então nós devemos estar juntos nessa luta para vencer o mal, entendeu? Então não devemos ficar fazendo críticas e sim realmente ajudar, tá bom? Bom, mas eu não estou aqui para falar de governo e nem estou citando um governo específico, independente qual governo esteja no poder, ele foi escolhido democraticamente. Nós devemos orar a Deus para que abençoe, né, para que o Brasil prospere. Bom, então eu gostei muito dessa passagem aqui. E essa passagem fala muito sobre nós não nos ofender, na condição de que quando nós somos ofendidos. Mas e quando nós ofendemos as pessoas também? Nós devemos tomar cuidado com as palavras que dissemos também.
para nós não sermos os causadores da ofensa. Eu trouxe uma escritura aqui no Velho Testamento para compartilhar um pouquinho sobre isso. Fica aqui em Números, capítulo 22, tá bom? É numa parte aqui em qual era um homem de Deus chamado Balaão, ele era um profeta. E ele estava indo por um caminho na qual o Senhor não queria que ele fosse. E o Senhor ele colocava um anjo ali na presença dele. Ele estava montado na sua jumentinha, e a jumentinha via o anjo com a espada desembainhada ali, para que na hora que Balaão passasse a espada em Balaão ali, né? E o Balaão ele estava tão cego espiritualmente que ele não via e a jumentinha via, né? E olha só o que aconteceu aqui, né? A primeira vez ali que ele estava indo nesse caminho, a jumentinha viu o anjo e ela se desviou daquele caminho, ela foi para o meio do mato ali, né? Para se desviar daquele anjo. E aí Balaão ele pegou a jumenta e bateu na jumenta, né? Bateu na jumenta, colocou ela no caminho de novo e seguiram o seu caminho. Chegou mais para frente, o anjo se colocou num lugar mais difícil, porque a passagem era mais estreita. Então a jumenta tentando passar, porque Balaão estava obrigando ela a andar, ela foi passar assim bem de lado por causa do anjo, e aí imprensou a perna de Balaão lá na mureta. Balaão foi lá e espancou novamente aquela jumenta, né, e seguiram o caminho. Mais para frente o anjo se colocou num lugar onde não dava para passar, né? Era muito estreito, não dava para passar. O que a jumenta fez? Ela se deitou, né, com um Balaão em cima dela, mas esse homem bateu tanto nessa jumenta, só que aí o Senhor abriu a boca da jumenta. Olha só o que aconteceu aqui, Números 22, a partir do versículo 27. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. E então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta, né? Abriu a boca da jumenta ali, e Balaão começou a falar com a jumenta. Se fazer um negócio desse comigo, eu saio correndo na hora, né? Aí voltando aqui, eu estou no versículo 29, né? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera eu tivesse uma espada na mão, porque agora mesmo te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde os tempos em que fui tomada como tua, até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não, né? Então, muitas vezes nós somos pessoas boas, mas às vezes a pessoa também vai pegar a gente num clima não muito bom. E aí a gente pode se zangar e falar coisas que realmente depois a gente vai se arrepender. Então que nós possamos pensar sobre isso, né? Depois o anjo abriu os olhos ali de Balaão e ele pôde ver que um anjo, né, estava lá na presença ali, e que se ele passasse, na verdade, o anjo ia destruir ele e a jumenta ia deixar com vida. Mas a palavra que me chama a atenção aqui, né, é o que a jumenta diz, né? Por acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Então, quando uma pessoa te ofender, presta atenção se essa pessoa é o costume dela sempre estar te ofendendo. Às vezes são pessoas boas, são líderes ali, às vezes que estão ali para nos ajudar, ajudando o ano todo. E às vezes uma coisa que ele diz, né, às vezes é o suficiente para nós ficarmos zangados com aquela pessoa, né, ou espancar ou começar a falar mal dela. Então, que possamos pensar um pouquinho melhor sobre isso. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.